Senhor Jesus, nesta hora tranquila, serena, rogamos a Tua bênção, a fim de que o Teu Evangelho nos traga a luz verdadeira, a luz que em verdade ilumina nossos caminhos, através do conhecimento, para assim sabermos discernir diante das situações que a vida nos traga. Fica conosco, querido Mestre, porquanto, sendo esta hora a Tua, nos sentiremos profundamente honrados com a Tua presença através da espiritualidade que nos envies a fim de nos assistirem. Seja hoje, uma vez mais, a lucidez entrando nos nossos corações. Fica, pois, conosco e que assim seja. Então, hoje vamos fazer a leitura do número 27, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Dever-se-á pôr termo às provas do próximo? Deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando possa ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis na terra de expiação, para concluirdes as vossas provas, e tudo o que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns que, estando-se na terra para expiar, cumpre que as provas sigam o seu curso. Outros há, mesmo, que vão até ao ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheceis esse curso? Sabeis até onde têm elas de ir, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos? Não irás mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como o bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a justiça abrira? Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes: vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não me deu a mim, também como prova, como expiação talvez, de ter o mal e substituí-lo pela paz. Ajudai-vos, pois, sempre mutuamente, nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumentos de tortura.
Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento, que, faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida, de aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo, sobre o pretexto de que tal é a sua expiação. Considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Bernardino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. É curioso como uma página escrita há 153 anos continua tendo o mesmo valor para a humanidade naquele tempo como agora. Situando esta passagem, ela está no Evangelho no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. As bem-aventuranças é um poema que Jesus nos quis oferecer. E este verso, bem-aventurados os aflitos, custa-nos muitas vezes a compreender. Como é que alguém que está aflito pode estar bem-aventurado? Como é que quem sofre pode estar numa bem-aventurança? Mas a nossa doutrina explica-nos que sim. Sofrimento é acerto. Bernardino, o espírito que nos deu esta página, tem uma expressão muito curiosa. As nossas dores são os juros das dívidas contraídas. E realmente assim é. Os nossos erros do passado, próximo ou muito remoto, porque às vezes são erros de existências anteriores, e como Deus nos permite acertarmos as nossas expiações e as nossas provas lentamente, às vezes são coisas que fizemos há várias reencarnações anteriores. E como desconhecemos esses malfeitos, custa-nos aceitar o sofrimento que a nós vem. Então todos estamos aqui na Terra, não sendo missionários, e a grande maioria de nós não o somos, todos estamos aqui para concluir as nossas provas e, portanto, tudo é consequência das nossas existências anteriores, como já dissemos. Agora, quando estamos em presença de alguém aflito, alguém em sofrimento, cabe-nos sempre o dever e a obrigação de ajudarmos naquilo que pudermos. Não é raro ouvirmos dizer, é bem feito. Estás a sofrer, é bem feito. Estás colhendo o que fizeste. Quem quer que diga isto, coloca-se numa posição de orgulho. Porque estamos todos aqui para nos valermos uns aos outros. Ninguém reencarna senão para fazer o crescimento espiritual. E crescimento espiritual só o podemos fazer ajudando quem sofre. Se nos isolarmos apenas e só preocupados connosco
ou com aqueles que são nossos familiares mais próximos, mais diretos. Quem se colocar nesse patamar está profundamente errado e o seu crescimento espiritual vai ser muito pequeno. Estamos todos para nos ajudarmos uns aos outros. É certo que o sofrimento é em função da nossa dívida kármica, sem dúvida nenhuma. Mas se Deus nos coloca no caminho dessas pessoas que sofrem, podendo nós fazer alguma coisa, é porque Deus entende que assim deve ser feito. Não podemos nunca afirmar que é a justiça de Deus fazendo o seu curso. Quando alguém esteja nessa aflição, nessa dor, nesse sofrimento. Também não nos levemos a dizer suporta que é karma. Pensemos antes no que podemos fazer. Suavizar, aliviar, balsamizar. O que quer que seja que possamos fazer. Temos essa obrigação. Toda a nossa vida deve ser um ato de amor, diz-nos Bernardino. Uma frase muito bonita. Toda a nossa vida deve ser um ato de amor. E não é aquele amor lamechas, ou não é o amor dos beijinhos. É o amor fraterno. O amor que Jesus nos ensinou. O amor incondicional, por tudo e por todos. Se não o fizermos, somos nós que estaremos contraindo o pesado karma para mais à frente termos que ressarcir. Então, esforcemo-nos por abrandar as expiações ou as provas dos nossos próximos. É a mensagem que Ele nos deixa ficar de profunda luz. Na prece inicial nós pedimos que o Evangelho nos trouxesse luz, luz do conhecimento, e realmente ela trouxe. Se calhar alguns de nós já pensaríamos dessa forma, sermos úteis ao próximo, mas em função deste pedido de Bernardino, a nossa responsabilidade duplica. Temos sempre que nos fazer presentes, desde que possível, ajudando quem esteja no sofrimento. Este é o convite desta noite para todos nós. Pensemos nele com força, com coragem e diante de tantos irmãos nossos que sofrem. No dia a dia os encontramos, uns com fome, outros desesperados, outros desempregados, outros viciosos. Tantos são os problemas da humanidade, guerras constantes em todo o lado. No mínimo, se nada tivermos de material para ajudar, no mínimo todos temos coração, todos temos alma, todos temos sentimentos para entrarmos em prece, orando para que o bálsamo suavize essas dores, sejam elas quais forem. E isso todos podemos fazer. Certamente, se todos aqueles que já não queremos compactuar com o mal, se orássemos pelo bem do mundo, se calhar algumas guerras acabavam. Porque gerávamos a energia contrária do ódio, da vingança, da luta, da conquista. E tudo no universo é energético. E a nossa oração tem energia. A oração do amor tem muita força. Então, no mínimo, diante do sofrimento que nós sabemos que graça aqui no mundo terra, mundo ainda muito complicado, um mundo de classificação espiritual baixa. Abaixo de nós só temos os mundos primitivos. Então a terra de provas e expiações é um mundo difícil. E nós estamos cá para fazermos também alguma coisa por ele, para que um dia, quando voltarmos mais à frente, reencarnando na terra de novo, possamos colher o fruto do que semearmos agora. Se semearmos o bem, viremos colher alegria e felicidade.
Se semearmos mal, viremos colher os cardos, os picos que nos farão depois sofrer também. Então, agradecemos à espiritualidade esta página que veio até nós e de seguida vamos ler uma outra mensagem do Espírito Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier do livro Fonte Viva. Também de certeza absoluta será um complemento precioso para a nossa orientação espiritual. Capítulo 87. Recebeste a luz? Recebeste o Espírito Santo quando crestes? Atos, capítulo 19, versículo 2. O católico recolhe o sacramento do batismo e ganha um selo para identificação pessoal na estatística da Igreja a que pertence. O reformista das letras evangélicas entra no mesmo cerimonial e conquista um número no cadastro religioso do templo a que se filia. O espiritista incorpora-se a essa ou àquela entidade consagrada à nossa doutrina consoladora e participa verbalmente do trabalho renovador. Todos esses aprendizes da escola cristã se reconfortam e se rejubilam. Uns partilham o contentamento da mesa eucarística que lhes aviva a esperança no céu. Outros cantam em conjunto, exaltando a divina bondade, aliciando o largo material de estímulo na jornada santificante. Outros ainda se reúnem ao redor da prece ardente e recebem mensagens luminosas e reveladoras de emissários celestiais que lhes consolidam a convicção na imortalidade além. Todas essas posições, contudo, são de proveito, consolação e vantagem. É imperioso reconhecer, porém, que se a semente é auxiliada pela adubação, pela água e pelo sol, é obrigada a trabalhar dentro de si mesma a fim de produzir. Medita, pois, na sublimidade da indagação apostólica. Recebeste o Espírito Santo quando creste? Vale-te da revelação com que a fé te beneficia e santifica o teu caminho, espalhando o bem. Tua vida pode converter-se num manancial de bênçãos para os outros e para a tua alma, se te aplicares em verdade ao Mestre do amor. Lembra-te de que não és tu quem espera pela divina luz. É a divina luz, força do céu ao teu lado, que permanece esperando por ti. Iniciamos a nossa prece com um pedido de luz, lemos a mensagem de Bernardino que nos iluminou e agora veio Emmanuel retirando essa palavra luz do próprio Evangelho do Cristo. É o que precisamos, não há dúvida nenhuma. Sairmos das trevas. Que trevas são estas das quais devemos sair? Será que é a treva onde não há luz elétrica? Onde não há uma candeia? Ou será a treva da ignorância? Sem dúvida nenhuma é essa. Não podemos mais ignorar. E à medida que nós formos avançando no conhecimento que nos traz a luz, aumenta a nossa responsabilidade. Quanto melhor soubermos das coisas do Cristo, quanto melhor soubermos das leis de Deus, mais responsabilidade nos será pedida. Porque a partir desse momento não podemos mais argumentar que ignorávamos.
já não ignoramos. O Evangelho do Cristo já é luminoso para nós. Então estamos com essa responsabilidade aumentada. Precisamos, em boa verdade, olharmos com olhos de ver. Não olharmos com os olhos do corpo. Olharmos e sentirmos com os olhos da alma. Os olhos do corpo veem muito pouco. Qualquer parede nos limita a nossa visão. Se fecharmos os olhos e se nós quisermos precrustar o que é aquilo que nos rodeia, aquilo em que a nossa alma está imersa, nós vemos muito mais e vemos muito mais longe. Atrevo-me a perguntar-vos, vemos melhor, aliás, sentimos melhor com os olhos abertos ou com os olhos fechados? Porque são os olhos da alma que estão vendo. Essa é a realidade. Muitas vezes precisamos parar para pensar. Fecharmos os olhos, meditarmos. Pedirmos a Jesus, a Deus, aos bons espíritos que nos inspirem no passo que temos que dar a seguir. E se assim o fizermos, seremos bem aconselhados, seremos bem inspirados. Se andamos a correr, deixando que a vida nos cilindre, nos passe por cima, que o tempo se gaste sem nenhum valor, dificilmente encontramos os nossos caminhos e as nossas soluções. As duas mensagens para hoje que eu acho que nos enriqueceram. Sairemos desta casa mais enriquecidos em termos espirituais. Vos garanto, com o mesmo dinheiro com que entramos, com os mesmos valores materiais com que entramos, mas muito mais enriquecidos espiritualmente. E esse é o nosso verdadeiro tesouro. O resto, tudo o que encontramos neste mundo de Deus quando chegamos, quando formos embora, tudo cá deixaremos. Mas o nosso tesouro espiritual é a nossa bagagem. Que ele seja o melhor possível, fruto desta luz que nos ilumina e nos ajuda. Faremos agora a nossa prece de encerramento do Evangelho. Evangelho no lar, porque nós estamos no nosso lar. O lar de Jesus, irmanados aqui numa grande família, porquanto todos filhos de Deus, e assim nesta hora sublime, beneficiados por aquilo que ouvimos, com os nossos corações jubilosos, agradecemos a Jesus, agradecemos a Deus a oportunidade e rogamos a bênção para a água que iremos tomar a seguir. Que ela seja balsamizada com tudo aquilo de que nós estejamos carentes para o equilíbrio do nosso corpo e, sobretudo, para a harmonia do nosso espírito. Jesus amigo, permite-nos assim encerrar encerrarmos o Evangelho na tua casa, que também é o nosso lar. Que assim seja.